Olá, muito boa noite, gente. Como é que vocês estão? Ó, me valorizem, tá? Porque é segunda-feira de carnaval. Boa noite, Marla, seja muito bem-vinda. Lívia, Fátima, muito feliz de ver vocês aqui. Me valorizem, porque hoje é segunda-feira de carnaval. Eu me produzi toda só para fazer essa live para vocês. Fiz um look aqui bem arquétipo governante, bem poderosa, justamente para trazer essa força aí para quem está precisando construir rentabilidade na advocacia, atrair novos clientes. Hoje é segunda-feira de carnaval, mas quem disse que não dá para prospectar, que não dá para fazer din-din? Quem disse? Hoje mesmo eu trabalhei durante o dia, consegui agendar reunião, enviar proposta. Então assim, bora trabalhar, galera. E vamos seguir aqui na nossa live. Gente, eu sempre faço um combinado com vocês, tá? De que a nossa live, ela vai ter uma duração aí de aproximadamente 30 a 40 minutos e é conteúdo do início ao fim. Não fico aqui enrolando, não fico aqui embromando. Eu dou conteúdo mesmo já desde o início. Inclusive, o melhor fica para o final. Então, acompanhem, enviem essa live para advogados que você conhece e que precisam aí desse empurrãozinho, porque a ideia hoje aqui, gente, é trazer um passo a passo para realmente você começar a atrair novos clientes. Eu vou te ensinar de uma maneira bem estruturadinha tudo o que você precisa para estar pronto para começar a atrair esses clientes. Então é um conteúdo muito rico, é um conteúdo muito prático, que você já pode começar a aplicar imediatamente. Eu gosto muito desse perfil de conteúdo, né? Trazer um conteúdo prático para aplicação imediata, porque eu quero que vocês tenham resultados. Eu quero que vocês trabalhem a execução daqueles planos que nós fazemos, que vocês comecem a partir para ação, percam medo, percam insegurança. Então esse conteúdo é um conteúdo voltado para a prática. E vou pedir para que vocês apertem aí bastante o coraçãozinho, para que o Instagram entenda que esse conteúdo é relevante, entregue para outros advogados. Então vamos apertar e botar o dedo nesse coraçãozinho, que eu quero trazer um público bacana aqui para a gente conversar sobre esse assunto, que é um assunto que interessa a todo mundo que está buscando aí rentabilidade na advocacia, aumentar a cartela de clientes. E bora começar! Sejam todos muito bem-vindos! E gente, estava já esquecendo. Se tiver dúvida, pode mandar aqui na caixinha, nos comentários, ou pode mandar na interrogaçãozinha, que ao longo da live eu vou conversando aqui com vocês, tá? Aperta esse coraçãozinho que eu quero trazer mais advogados para aprenderem isso aqui, porque isso aqui, gente, é ouro, tá? São coisas que eu aplico no meu dia a dia, que dão super certo no meu escritório, que vão dar certo aí para vocês, que vai dar certo aí para vocês. Então vamos começar lá. Vocês gostariam de começar a ter resultado na advocacia, começar com o pé direito, poder viajar para aquele lugar dos sonhos, poder montar uma equipe, poder comprar aquela coisa que você gostaria tanto de comprar, poder ajudar a família, poder estruturar sua casa, poder ter seu carro? Você gostaria de adquirir, de conquistar essas coisas? Gostaria de ser reconhecido, né? Porque o resultado também traz reconhecimento. Gostaria, gente? Se você sonha com isso, saiba que é possível. É possível conquistar todas essas coisas com a advocacia, mas você precisa colocar em prática todas as técnicas que nós estamos trazendo aqui. Tá? Eu tô aqui, gente, hoje é a nossa 18ª live. Eu já fiz 18 lives com conteúdo para que você consiga despontar na advocacia, consiga ter rentabilidade, aprenda realmente a como trazer clientes, a prospectar novos clientes, aprenda a vender na advocacia, saiba que é permitido vender na advocacia. Eu já fiz 18 lives. Se você assistir todas essas lives, eu tenho certeza que você já está
pronto aí, já estará mais do que pronto, conteúdo totalmente gratuito. E hoje eu vou trazer um compilado bem legal e um passo a passo esquematizado mesmo, para vocês conseguirem colocar em prática. Então pega aí o teu bloquinho de notas para a gente conseguir fazer um resumo aqui dessa live, porque o material é interessante. E você vai conseguir rentabilizar, vai conseguir conquistar os seus sonhos somente vivendo da advocacia. Não caia aí nesse conto do vigário de que a advocacia está saturada, não caia nesse conto do vigário de que não dá para fazer dinheiro como advogado. Existem muitos advogados que que são bem-sucedidos, né? Estão fazendo aí uma rentabilidade bem interessante, e eu tenho certeza que você consegue, você pode estar entre eles, basta aplicar os conteúdos que a gente traz aqui. Mas antes da gente começar efetivamente ali no nosso passo a passo, vou falar uma frase aqui que o Wilton, meu esposo, fala muito. Vamos alinhar as expectativas, galera, vamos alinhar as expectativas. Ele adora falar isso comigo. Às vezes eu me aborreço um pouco com essa frase, mas ela é necessária, ela se torna necessária. Porque às vezes eu estou esperando uma coisa e você que está me ouvindo está imaginando outra. Então a gente precisa aqui primeiro alinhar as expectativas. Vamos lá. O trabalho de prospecção de clientes, o trabalho de vendas, ele é um trabalho muito individual. Então, cada advogado, cada escritório de advocacia trabalha dentro de uma realidade. E a gente precisa entender que às vezes o que funciona para mim pode funcionar de uma maneira diferente para você. Então é muito importante que a gente primeiro entenda a nossa realidade. É importante que você entenda aonde você está, quem você é, o que você busca, para aprender as técnicas, aplicar a esta sua realidade e avaliar se aquilo está funcionando ou não para você. Ok? Se não estiver funcionando para você, muda, troca. Um bom gestor, né? Um bom vendedor, uma pessoa que tem sucesso financeiro é aquela pessoa que testa, que aplica na prática, avalia o que está funcionando ou não e troca. Existe, gente, técnica, existe método, mas às vezes você precisa ajustar os ponteiros para que aquela técnica, aquele método se adapte à sua realidade. E se um desses métodos não funcionou para você naquele momento, adapte, busque um outro que vá se adaptar melhor. Então, vamos alinhar as expectativas. É importante você criar esse olhar crítico e aprender a fazer sozinho, olhar para o seu negócio, falar, caramba, isso aqui não funciona para mim, porque a minha realidade é diferente. Mas olha só, gente, testar, avaliar se funciona ou não é muito diferente de dar desculpas. Eu vejo muita gente dando desculpas, dizendo, Cássia, mas isso não funciona pra mim por causa disso, daquilo, outro. E na grande maioria dos casos não é uma justificativa baseada no teste, baseada na experimentação. É uma justificativa baseada em uma desculpa, porque aquela pessoa não está disposta a pagar o preço para ter aquele resultado esperado, ou aquela pessoa está insegura em aplicar aquela técnica, está com medo de aplicar aquela técnica, com receio, o que é natural, e por isso traz para mim que não consegue aplicar na realidade dela. Então vamos diferenciar, tá bom, gente? Uma coisa é teste, outra coisa completamente diferente é dar desculpas, tá? Alinhadas as expectativas aqui, veja se isso vai funcionar para a sua realidade. Tem funcionado muito bem para minha, né? E o que você precisa entender é o seguinte: aplique a técnica, passo a passo. Em algum momento você pode precisar adaptar, mas no geral essa técnica é uma técnica que vai funcionar. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre o tema central, né? Puxa, o que eu quero aqui é estruturar. Você já sabe o que você quer, que é trazer clientes para o seu dia a dia, para o seu escritório, ou para você como autônomo, você quer aumentar aí a tua clientela. Você já sabe isso. E você já sabe que precisa fazer rentabilidade a partir desses clientes.
Só que o que muitas vezes a gente não sabe é o passo anterior, é o que está por trás, é como eu estruturo a minha base para conquistar esse cliente. O que está na ponta de cá? E qual é o caminho que eu faço para chegar até aqui? E é isso que eu quero trazer para vocês, esse passo a passo, para que você saia do ponto A e chegue efetivamente aqui ao ponto B. Combinados? E aí a gente começa a falar o seguinte: vocês já estão cansados? Quem me segue aqui, quem me acompanha, já está cansado de saber que tudo começa pela venda. Que todo e qualquer negócio, ele se estrutura a partir da venda. Então nós, enquanto advogados, precisamos vender. E podemos vender, tá, gente? Eu tenho uma live falando sobre isso, inclusive. Por que é permitido vender na advocacia? Por que é necessário vender na advocacia? E como que a gente faz isso tudo aí dentro do permitido pela ordem, sem ter grandes problemas com isso, né? Digo tudo isso aí nessa live anterior. E vocês que me acompanham já sabem, quem está entrando aqui agora, aprenda. Tudo começa pela venda. Quando você monta um negócio, quando você monta um escritório, quando você começa a atuar como autônomo, você não começa ali com uma sala, com um CNPJ, você não começa assim. Você começa a partir do momento que você vende o teu primeiro produto ou o teu primeiro serviço. É aqui que a gente entra no jogo, quando você tem o seu primeiro cliente. E como você já sabe, né, que tudo começa pela venda, você já entendeu também que a gente precisa fazer um exercício para aprender a como fazer isso dentro da advocacia. E uma outra coisa que eu falo, e que vocês me perguntam muito, é o seguinte: ok, Cássia, tudo começa pela venda, mas eu sou uma pessoa só. Eu tenho que vender, tenho que atender o cliente, tenho que fazer audiência, como é que funciona isso? Sim, você vai ter que fazer tudo. E a gente tem que pensar o seguinte: quando nós estamos começando, tá? Quando você está iniciando o teu trabalho de advogado, está começando a prestar serviço, você vive em escassez. Em escassez de tempo, escassez de conhecimento e escassez de renda. A gente tem pouco, você é uma pessoa só, você ainda não tem tempo suficiente para atender todo mundo, você não tem o conhecimento necessário ainda. Então a gente vive em escassez. E como que dentro dessa escassez nós vamos nos destacar? Como que você vai sair na frente? Sendo inteligente, sendo estratégico. Nós vamos criar esse passo a passo para você canalizar a sua energia e começar a ter resultados. Vocês lembram que a gente sempre conversou que tudo em que se foca expande? Tudo aquilo que eu foco aumenta de tamanho. Tudo aquilo que eu coloco ali, o meu olhar expande, aumenta de tamanho. Pensa direitinho, você tem um problemão aí, alguma coisa que você precisa resolver. E você fica com aquilo matutando na tua cabeça, matutando na tua cabeça, matutando na tua cabeça. Você fica sem dormir, você fica desesperado, achando que vai morrer. Aquele problema, ele fica sendo retroalimentado. E ele vai virando uma bola de neve gigante. E aí depois que você resolve, você para e pensa: gente, pelo amor de Deus, eu perdi sono por causa disso. Eu fiquei desesperada por causa disso. Era um negocinho ali que eu precisava. Por quê? Você focou toda a tua energia nisso. Então a gente vai usar isso para o lado positivo. Nós vamos direcionar, nós vamos canalizar a sua energia justamente para que você foque todo esse teu conhecimento, esse teu tempo, essa tua parte financeira para conseguir o quê? Prospectar clientes de maneira estratégica. E aí nós vamos começar com o passo 1. Aqui, gente, eu vou trazer um passo a passo de 3 passos, tá? É um passo a passo de 3 passos. E a gente começa, obviamente, pelo passo 1. Agora que você já sabe, né, que tudo começa pela venda e que a gente precisa canalizar as energias, eu vou começar a falar do primeiro passo para que você consiga, ao final, ser atrativa, atrair novos clientes. O primeiro passo é: defina qual será o seu posicionamento. Quem não está posicionado está atirando para todos os lados. Quando você atira para todos os lados, você não acerta nada. Então o posicionamento ele é fundamental.
Mas Cássia, eu preciso me posicionar? Posicionar é só escolher uma área de atuação? Não. Se posicionar envolve várias questões. E eu vou explicar para vocês como funciona isso. É óbvio que escolher uma área de atuação faz parte de posicionar-se, mas você precisa, dentro dessa área de atuação, definir outras questões também. Primeiro, você vai trabalhar com pessoa física ou com pessoa jurídica? Segundo, você vai trabalhar com pessoas de uma classe mais alta, uma classe mais baixa? Terceiro, você vai fazer seus atendimentos online, você vai fazer seus atendimentos presenciais ou você vai mesclar? Isso tudo faz parte do seu posicionamento. Você vai ser um advogado que vai trabalhar com volume ou você vai ser um advogado que vai trabalhar ali de maneira bem personalizada, bem próxima do teu cliente, para poder cobrar um pouco mais dessa atenção? Como que vai ser esse seu trabalho, né? Qual vai ser o seu foco? Isso tudo está dentro do posicionamento. E aí, olha que coisa interessante. Quando você define essas coisas, você consegue descobrir qual problema da vida real você resolve. Todo mundo que ganha dinheiro, gente, e tá tudo bem ganhar dinheiro, tá? Não tem nada errado nisso. Todo mundo que faz dinheiro a partir da solução de algum problema. E é daí que tá a grande questão. Eu gosto muito de falar pulo do gato, né? Mas é isso mesmo. Vamos ser bem clichês aqui. É esse o pulo do gato. Quando você descobrir qual é o problema da vida real que você resolve, as coisas vão começar a melhorar para você. Por quê? E aí eu vou dar um exemplo, tá? Antes de falar o porquê. Gente, eu sou uma advogada especialista em direito de família. Então eu resolvo problemas familiares. A minha sócia, ela é especialista em direito previdenciário. Então ela resolve problema de renda. Trabalhista, a mesma coisa. E aí a gente pode individualizar mais esses problemas, tá, gente? Mas tô dando aí um geral. Quando você sabe qual é o problema que você resolve, bem posicionadinho ali, né? Você consegue descobrir quem tem esse problema. Quando você consegue descobrir quem tem esse problema, você consegue descobrir onde esta pessoa está. Quais são os hábitos de consumo dessa pessoa? Onde ela procura um advogado quando ela precisa de um? E aí você sabe exatamente em que local você tem que aparecer para que essa pessoa perceba que você exista. Então preste bem atenção nisso, gente. Eu tenho certeza que ninguém ensinou isso para vocês assim. Ninguém ensinou isso para vocês. Só que é aqui que está a grande questão. É aqui, é nesse detalhe que vai trazer, é esse detalhe que vai trazer a tua grande diferenciação. Pode stalkear qualquer Instagram de escritório de sucesso, pode perguntar para o dono, pode perguntar para o advogado que está se destacando. Ele sabe qual é o problema da vida real do dia a dia, ou quais são os problemas, né, do dia a dia daquelas pessoas que ele atende, que ele resolve. É aqui que está o X. Então, se você não sabe disso ainda, anota, porque isso vai fazer diferença. Tá joia? Olha só a cadeia. Você definiu o seu posicionamento e dentro do seu posicionamento você tem que descobrir qual é o problema que você resolve. Descobrindo qual é o problema que você resolve, você sabe quem tem esse problema. É a famosa persona. Boa noite, Paulo. Seja muito bem-vinda. Júnior Ferreira. Seja muito bem-vindo. E você sabe, você descobre onde essas pessoas estão. Então, qual o problema que eu resolvo, quem tem esse problema e onde essa pessoa está. Eu começo a fazer ali aquele passo a passo que vai me trazer novos clientes. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Se o teu cliente é uma pessoa que tem hábito de buscar serviços, buscar as coisas pelo Instagram, você, advogado, especialista em tal assunto, tem que estar produzindo conteúdo no Instagram. Se o teu cliente é um cliente que busca
as coisas no Facebook, você tem que aparecer no Facebook, tem que produzir o seu conteúdo no Facebook. Agora, se o teu cliente, ele vai lá, busca no Google, você tem que fazer Google Ads. Olha como isso abre a nossa mente, né? Não, Cássio, meu cliente não tá aí, meu cliente é um cliente mais idoso, ele, na verdade, ele só tá em grupos da igreja. Então, você vai ter que fazer palestra nesse grupo da igreja. Percebe como que esse posicionamento é importante? Porque toda a tua estratégia, ela vai a partir daqui. E é aquela história, né? Existem escritórios por aí que cuidam de todas as áreas, que lidam com vários tipos de clientes, mas nós estamos falando de escritórios que têm potencial financeiro, que não vivem, não estão mais nessa escassez que nós estamos. Pense bem, doutores, vocês estão começando, vocês estão dando um passo. Então, quem dá um passo precisa dar um passo bem dado na direção do que busca. Porque senão, vocês vão dar passo para tudo quanto é lado, estão gastando essa energia escassa em coisas que não vão funcionar. Vocês já pararam para pensar? Quando você bota um pouquinho em cada copo, um pouquinho de água em cada copo, nenhum vai encher. Agora, quando você pega toda aquela água que você tem e coloca num copo só de maneira estratégica, aquele copo vai encher e você vai matar a sua sede daquela água. Então, entendam por que o posicionamento é tão importante. Isso não é conversa, isso não é balela, isso é realidade. Estou mostrando para vocês por A mais B. E o passo 1 é esse, definir o seu posicionamento. Inclusive, eu fiz uma live somente explicando como vocês vão se posicionar, como construir aí esse posicionamento que é tão importante. Tá, joia? Muito obrigada, Paulo, pelo carinho, obrigada. Fico muito feliz com esse retorno bacana. E eu sei que você tá aqui com figurinha carimbada praticamente toda live de segunda, eu vejo você aqui, obrigada. E aí a gente vai pro passo 2, que também é muito importante. E esse passo 2, ele vai sanar um problema que todo advogado que está começando tem. Todo. Não tem um que não tenha isso. Que é a insegurança. Mas Cássio, você virou psicóloga agora, você está cuidando da insegurança da galera. Não, gente, porque a insegurança, muitas vezes, ela vem da falta de preparo, da falta de conhecimento. Então, se eu não sei muito bem onde eu estou pisando, né, em qual lugar ali eu vou pisar, eu fico com medo. Eu fico com medo de avançar. Vocês já viram aquelas pontes que balançam assim? A pessoa não sabe muito bem como que ela vai pisar, como que ela vai se equilibrar naquilo ali, então ela fica insegura, ela não vai na firmeza que precisa para atravessar aquilo. E quanto mais inseguro, com medo você tá, mais aquela ponte balança, mais aquele troço sacode e a chance de você cair é muito grande. Então, o que a gente tem que entender aqui? Que muitas vezes a insegurança é isso, é falta de conhecimento mesmo. Então, como que nós vamos burlar? Já que como eu falei lá atrás, no início da nossa carreira a gente trabalha em escassez, inclusive em escassez de conhecimento, que você não tem vivência. Nós vamos focar, nós vamos trabalhar de forma direcionada. E aí o passo 2 é o seguinte, você vai previamente, né, antes de começar a atender aquele monte de cliente que vai vir para você, quando você começar a aplicar as técnicas que eu estou trazendo aqui há 18 lives, volta lá e assiste. Você vai criar primeiro o teu cardápio. Você já sabe qual problema você resolve, você já entendeu qual é o seu posicionamento, então a partir daí você vai listar quais são os serviços que você presta. Este é o seu cardápio. Também já ensinei em live como fazer esse cardápio, tá, gente? Eu chamo de cardápio porque é ali que você vai listar aquilo que você oferece para o cliente. E tem que estar claro para você também. E, inclusive, já liste ali um preço base. O mínimo que você pode cobrar. O mínimo que você pode cobrar, ou uma base, né? O mínimo tem que estar ali, tá? O preço mínimo tem que estar ali. Isso vai facilitar muito, isso já vai te dar uma segurança. Puxa, eu vou atender o cliente, eu já sei quais são os serviços que eu presto, eu já sei o que eu vou oferecer ali para ele, ok? Então faça o seu cardápio. Esse é o primeiro ponto. Eu já sei até inclusive quanto que eu vou cobrar e como que eu vou cobrar. Uma vez, 2 vezes, 12 vezes, boleto, cartão, cheque, eu já listei tudo aquilo ali. E liste também como vai ser feito o atendimento.
E esse atendimento, gente, é do início ao fim, desde o momento em que você conhece, que o cliente tem o primeiro contato com você, até o fechamento do contrato, e depois do fechamento do contrato, qual vai ser o próximo passo para iniciar o trabalho. Já tenha muito claro, e se possível também passo a passo das possibilidades dos processos, enfim, dos serviços administrativos que você vai fazer, já tenha isso listado. Quais documentos você vai precisar para atender aquele cliente? Que tipo de documento você vai enviar para ele depois que fechar o contrato? Tudo. Quais são os sisteminhas, né? A parte de tecnologia, os programinhas que você vai usar. Vou dar um exemplo, né? Lá no escritório a gente usa muito um programa, um sistema, né, de assinatura eletrônica. Então eu já sei qual é o sistema que eu vou usar. Quando você tem essa clareza, primeiro, de quais são os problemas que você resolve, quais são os serviços que você oferece, quanto custa cada um, e também tem a clareza de qual é o passo a passo do teu atendimento, você se sente mais seguro para atender aquele cliente. Porque você sai do embromation ali da hora, do momento, do calor daquele momento, para a clareza. A clareza, ela traz uma queda da insegurança, ela te preenche com mais firmeza, porque o que o cliente quer saber no final das contas é como você vai resolver o problema dele, quanto isso vai custar e quanto tempo vai levar. Basicamente isso. E se você já sabe, você já tem assim um grande caminho andado, então você consegue se sentir mais seguro. A gente fica muito inseguro com a parte técnica, porque às vezes assim, é até cruel, né? A gente sai da faculdade sem saber muito bem como lidar com a prática. Mas eu lhes garanto que a parte técnica, ela vai acabar, o detalhe da parte técnica, ele fica um pouco em segundo plano no atendimento ao cliente, quando você sabe responder essas 3 questões para ele. Como que você vai resolver o problema? Em quanto tempo e por quanto? Porque o cliente, gente, ele não está ali procurando um advogado, ele não quer saber aula de direito. O que ele quer é alguém que resolva o problema dele, o problema que ele está vivendo, de uma maneira eficiente, para ele ficar tranquilo. Puxa, eu entreguei esse processo na mão da doutora Cássia e ela está resolvendo. Eu só estou aqui mesmo entregando a documentação, participando de uma maneira ali por fora, né? Ela que está resolvendo o meu problema. Então, se você tem esse segundo ponto muito bem definido, a tua insegurança vai começar a ir embora. Por quê? Você já tem firmeza para trazer para o cliente aquilo que ele efetivamente quer saber. Se você não acredita no que eu estou dizendo, faz um teste. Atende o cliente trazendo para ele só termo jurídico, coisa que está na lei, jurisprudência, não sei o quê. E atende o cliente, um outro cliente ou o mesmo cliente de uma forma clara, objetiva, demonstrando para ele, olha, nós vamos resolver seu problema assim. É esse o caminho que a gente vai seguir. A probabilidade é essa. Eu lhes garanto que no segundo ponto a gente consegue mais sucesso. Porque o cliente vai entender o que você está falando e é aquilo que ele está buscando resolver. Então, gente, passo 1. Posicione-se, defina o seu posicionamento. E aí eu listei várias coisas dentro desse passo 1. Passo 2. Defina o teu cardápio de serviços e como vai ser o atendimento daquele cliente do início ao fim. E passo 3, lembrem que a gente precisa canalizar as energias, mas não só canalizar as energias, a gente precisa executar aquilo que foi pensado. Então, no passo 3, você vai escolher 2 estratégias de prospecção. Eu já apresentei aqui diversas, tá? Inclusive, a última live que eu fiz foi excepcional para quem está começando mesmo, que não tem experiência nenhuma e que quer prospectar mesmo assim. Então, você vai escolher 2 técnicas de prospecção que eu ensinei
Você vai criar um plano de ação e vai seguir este plano de ação. E eu já adianto para vocês, gente, eu vou dar um exemplo prático, tá? Porque lá no escritório, a Rogéria entrou agora aqui, ela não vai me deixar mentir. Lá no escritório, tudo que a gente faz, tudo, nem sempre foi assim, tá, gente? Hoje é assim. Tudo que a gente faz, antes de fazer, nós primeiro analisamos os dados, né? Porque a gente tem histórico, nós já estamos há um tempinho na estrada. Então, primeiro a gente analisa os dados, a gente avalia qual é a melhor estratégia, cria um plano de ação e segue aquele plano de ação. Então, como é que funciona isso? Eu defini o que vai me fazer conseguir novos clientes. Vamos supor que vocês escolheram uma técnica aí de networking profissional. Cássio, eu vou construir minha clientela pela técnica do networking profissional. Então, eu vou buscar conhecer pessoas, vou buscar explicar para aquelas pessoas que eu conheço todos os problemas que eu resolvo e tudo mais. O que a gente já ensinou na live passada. Nós vamos falar um pouco, a gente já falou sobre isso lá. Você escolheu essa técnica. Ok, você vai usar essa técnica. Agora, como que você vai fazer no dia a dia? Você quer prospectar aí 10 novos contratos. Esse é o seu objetivo. Quero 10 novos contratos. Quero prospectar esses 10 novos contratos. O que você precisa fazer para, a partir desta técnica, chegar nos 10 contratos? E aí você pode participar de eventos de networking, você pode criar um plano de ação de contatos diários. Hoje eu vou ligar para minha prima, para meu tio, para minha avó e vou explicar para eles o que eu faço. Então você vai criar ali o que você vai fazer cada dia para chegar nesses 10 contatos. Você vai criar um plano de ação. A gente fez uma reunião sexta-feira passada, lá no escritório, sexta-feira de carnaval, a gente ficou lá até 7 da noite, justamente conversando e traçando uma nova estratégia para potencializar um caminho que nós estamos querendo seguir lá no escritório. Então, se quem já está no mercado há muito tempo está fazendo isso, se quem tem resultado está fazendo isso, por que você não vai fazer? Não é difícil criar um plano de ação, não, gente. E não tem aqui bicho de 7 cabeças, não tem nada que você não consiga. Porque às vezes a gente acha que para criar um plano de ação, para traçar uma estratégia, nós temos que ser gurus aí, enfim. Não, gente, simples assim. Puxa, a estratégia que eu vou usar vai ser networking profissional. Ok, então o que eu tenho que fazer? E a gente já falou que prospecção tem que ser feita todo santo dia. Não me vem falar que não tá dando tempo. Tem que ser feito todo dia. Você fala que não deu tempo de fazer prazo? Não fala. Então, você precisa de cliente para ter o prazo, para ter o dinheiro. Então, a prospecção ela tem que entrar na tua rotina. Não vem me falar que não dá tempo. Dá um jeito. Faz primeiro, deixa o resto depois. O que você vai fazer todo dia para conseguir chegar nos 10 contratos dentro dessa técnica que você escolheu? É simples assim. Puxa, Cássio, eu escolhi que eu vou prospectar dentro do Jus Brasil. Ok. Quantos contratos você quer prospectar no Jus Brasil? Quero 10 contratos. Em quanto tempo? 1 semana. Ok, então vamos lá. Quanto você vai investir? Vou investir R$30. Beleza. Para quantas pessoas você vai ligar por dia para conseguir tentar chegar nesses 10 contratos? No início, gente, vai ser no achismo mesmo. Vai ser na tentativa e no erro. Mas depois, você já vai ter um número. Você já vai começar a perceber, puxa, de 10 pessoas que eu falo, eu fecho 2 contratos. Então, se você conseguir os 10, é só fazer a conta. Você já vai saber quantas pessoas você vai ter que ligar por dia para fechar esses 10 contratos. É simples assim. É só escolher uma estratégia, criar um plano de ação
e executar. A parte mais difícil de tudo isso que eu falei é executar. Esse é o ponto mais difícil e é o ponto que eu percebo que menos as pessoas se preocupam. Eu vejo muita gente vir aqui para a rede social e postar: estamos fazendo plano de ação, planejamento estratégico do escritório, estou aqui com meu amigo fazendo um planejamento de uma parceria. Cara, lindo, tem que fazer mesmo, mas você está executando? E você está no dia a dia da execução, avaliando se aquilo está funcionando ou não para ajustar? E se estiver funcionando, você está fazendo mais? É isso, gente. É isso. Gestão é isso. E nós, enquanto advogados, precisamos começar a enxergar essas coisas. A gente precisa tirar da cabeça que eu vou sair da faculdade, eu tenho que fazer pós em cima de pós para conseguir cliente. Não é isso. Acho bacana, tem que fazer pós, tem que se especializar mesmo. Mas, cara, enquanto vocês não tiverem a visão da estratégia, do plano de ação, de como que eu busco um cliente, do que eu faço para esse cliente vir para mim, como que eu fecho um contrato, vocês não vão conseguir se sustentar. Porque o mercado mudou, a realidade da advocacia é outra. E não é só da advocacia não, gente, é do mundo. Do mundo. Não existe mais somente ter riqueza de conhecimento técnico jurídico. Isso sozinho não vai te levar onde você quer. Porque o cliente não vai chegar até você. Então como que você vai aplicar o teu conhecimento técnico jurídico maravilhoso? Então a gente precisa hoje abrir a cabeça e aprender expertises que antes a gente não precisava. E olha, gente, que eu tô vendo esse movimento de mercado já faz tempo. Eu estou há 10 anos aí no mercado jurídico. E a gente precisa enxergar. E aí, qual é o resumo da ópera, né? Qual é o resumo disso tudo aqui? Como que eu crio um passo a passo para prospectar e para me tornar atraente para os clientes? Passo 1, eu preciso me posicionar. Eu preciso estar colocado no mercado. Porque o cliente vai buscar alguém que tenha esse posicionamento. E aí eu vou fazer um pequeno adendo aqui para os nossos queridos ADVs do interior. Eu sei muito bem que a especialização, o posicionamento muito afunilado, ele depende muito de onde você está também, né? Quanto maior a cidade que você vive, ADV, maior a necessidade de especialização ou a possibilidade de especialização, de posicionamento, de afunilamento. Agora, quando você está no interiorzão, num lugar muito pequeno, a gente sabe que precisa ser um pouco mais generalista. Mas como eu já expliquei, posicionamento não é só escolher a área de atuação. Então dá para se posicionar sim. Você só vai ter que ampliar um pouco mais a sua área de atuação, dependendo do tamanho da cidade em que você vive. Então fique atento a isso também, tá bom, doutor? Passo 2. Faça o teu cardápio, a tua lista de serviços, incluindo o preço que você vai cobrar por cada um. Bota o mínimo lá. E tem que ter lucro, tá, doutores? Pensem no lucro. É muito importante. Não dá para trocar 6 por meia dúzia. E defina também como vai ser todo o passo a passo do seu atendimento do início ao fim, incluindo quais documentos você vai usar, quais ferramentas, tudo. Não só até o fechamento do contrato, tá? Mas para frente também. E passo 3, crie uma estratégia. Defina uma estratégia, crie um plano de ação e execute. Escolha aí duas maneiras, 2 formas de prospecção que a gente já aprendeu aqui
em lives anteriores, tem post também falando sobre isso, vai lá no meu feed, rola, que você vai achar muitas técnicas de prospecção, mas escolha 2. Vamos dar aqui 2 exemplos, Networking Profissional e Jus Brasil, você pode escolher essas 2 técnicas de prospecção. Por que eu não estou trazendo o Ads ainda? Por que eu não estou trazendo ainda o Facebook Ads, o Google Ads? Por que eu não estou falando das landing pages, dessa parte toda? Porque como você está começando, doutor, você vai precisar de din-din para investir nesse mundo aí. Então eu estou te ensinando a sair do estático, sabe? A fazer um din-din para ter dinheiro para investir aí e depois escalonar a tua advocacia. Entendeu? Você tá parado, você tem que passar a primeira. E é assim que a gente vai passar a primeira. Você precisa começar a passar a primeira, engatar a segunda. E aí depois a gente vê como é que vai pra quinta. Engate, não vai de trás pra frente não, que dá ruim, que dá errado. Não funciona. Então vamos começar do começo. E aí esse é o passo a passo. Passo 3 é: escolha 2 técnicas de prospecção e defina uma estratégia, crie o teu planinho de ação e execute. Gente, eu tô aqui há 18 semanas falando de temas que vão acrescentar. Então assistam as outras lives. Eu quero pedir para que vocês também me enviem por direct sugestões de tema, dúvidas. Qual foi a maior sacada que você teve nas coisas que eu já falei aqui? Me manda. Por quê? A sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas também. Eu posso, inclusive, aprofundar no assunto. Puxa, Cássia, aconteceu isso comigo. Como que você resolveria isso? Eu sei que no dia a dia a gente vai tendo percalços e às vezes não tem ninguém para conversar. Então me enviem as dúvidas de vocês, me enviem os percalços que vocês estão tendo. A gente vai trocando uma ideia, conversando. Desses assuntos surgem muitos temas para as próximas lives. Eu tô aqui toda segunda-feira às 19h30 dando aula, sabe, de forma gratuita, conteúdo prático. E outra coisa, não esqueça de correr lá na minha bio. Se inscreva no link, porque eu vou te lembrar. Eu sei que segunda-feira é um dia muito corrido. Hoje, inclusive, segunda-feira de carnaval. Vocês estão aí curtindo, né? Estão tomando aquele vinhozinho, uma cervejinha, alguma coisa. E eu tô aqui tacando conteúdo. Mas, enfim, vou lembrá-los. Então, corram. Se inscrevam lá no link da minha bio, porque assim fica mais fácil da gente lembrar. E quero agradecer muito mesmo a presença de todos. Semana que vem tem tema babadeiro. Vocês vão gostar, tenho certeza, tá? Tenho certeza absoluta que vocês vão adorar. Não percam. Na próxima live eu vou te ajudar a estruturar aí essa estratégia, esse plano de ação. A gente vai criar algumas coisas legais aqui. Então não percam, tá joia? Feliz carnaval para todos. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem na nossa próxima live de segunda. Te espero aqui, hein?